Vida Longa CBN. Nosso Vida Longa CBN de hoje fala sobre esse misto de emoções que a gente sente num jogo do Brasil. É uma mistura de emoção intensa que passa pelo medo, angústia, é uma apreensão, uma ansiedade, é uma alegria extrema quando faz um gol. Quando ganha o jogo, então, gente, esse coração quase explode. Pois é, esses picos, essas emoções, será que elas fazem bem para o coração? Será que elas fazem bem para a maioria, mas alguns precisam ter um cuidado aí diferente na hora de torcer pelo Brasil? Será que isso pode afetar de alguma forma a nossa saúde cardiovascular? Convidamos para responder essas e outras perguntas o médico cardiologista e intensivista Dr. Eduardo Castro, que aceitou gentilmente o nosso convite e está conosco neste sábado. Dr. Eduardo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da CBN. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor Eduardo, torcer pelo Brasil pode fazer mal para o coração? Se ele ganhar, até um pouco menos problema. Agora, se perder, o negócio fica feio. Emoção demais pode fazer mal? Pode machucar o coraçãozinho da gente? Com certeza. Pode machucar de várias formas. Um estudo clássico feito na Copa do Mundo da Alemanha, né? Mostrando que em dias de jogo da torcida alemã, a incidência de infarto e arritmias graves, paradas cardíacas, aumentava em mais de 3 vezes, especialmente nas primeiras 2 horas após o jogo. Três vezes após 2 horas do jogo, doutor? Isso aí, nas primeiras 2 horas, né? Do início do apito, nesses 120 minutos que começa o jogo ali, é onde com a explosão batendo a porta, né, a emoção batendo a porta, realmente esses picos de adrenalina podem romper uma placa. Quem já tem um problema cardíaco pode realmente se manifestar exatamente nesse momento. Bom, e necessariamente, de acordo com essa pesquisa que foi feita, é nesse período aí de 2 horas, porque vai o jogo, o tempo regulamentar, a prorrogação já dá assim 2 horas, para a disputa do pênalti dá mais ainda, né? É curioso que, após o término da partida, nos dias que a Alemanha ganhou, por exemplo, a incidência de visita ao pronto-socorro caía em 25%. No jogo que ela perdeu, aumentou em 200%. Doutor Eduardo, a gente está ouvindo o senhor um pouco abafado, a gente vai tentar refazer a ligação. Em horas ela fica boa, mas tem horas ela fica um pouco mais abafada. Oi? Tá me ouvindo melhor? Ah, melhor. Agora tá bem melhor. Vamos lá, então. Pode ser que depois da partida a gente também sinta alguma coisa? Eu pergunto isso porque a gente teve um caso recente de um senhor de 60 anos que morreu lá em Goiás também. Ele teve essa sensação, então tentaram reanimar ele voltou por 4 vezes, mas não resistiu. Isso pode acabar, a pessoa termina o jogo, a pessoa fica pensando ainda no que aconteceu na partida e acabar tendo alguma coisa depois? Olha, eu acho que uma coisa interessante é o início dos sintomas, né? Que é o que vai contar pra gente sempre. E muitas vezes, quem é que num jogo apertado como esse, né? Sofrendo ali com o time, um pênalti que não foi marcado, um gol anulado, começou a suar um pouco mais e ficou, não, é do jogo, eu tô nervoso, é isso, aquilo, outro, e foi deixando. E aí, quando termina o jogo, que era pra acabar com esse estresse todo, ele continua sentindo mal, aí vai dar o alerta, mas... nesse trabalho feito na Alemanha, foi interessante que nos dias que a Alemanha ganhou, após esses 120 minutos, a ocorrência de eventos cardiovasculares diminuiu em 20% no pronto-socorro, em relação ao basal. No jogo que ela perdeu, aumentou em mais de 2 vezes. Nossa. Mas, de maneira geral, o registro mostra que houve um aumento, né, de 3,2%, 3,2 vezes mais nesses primeiros 120 minutos após o apito inicial de ocorrência de um evento cardiovascular em dias de jogo da Alemanha. O senhor é cardiologista e intensivista, né, doutor? O que o senhor percebe nessa época do ano, época de Copa, de 4 em 4 anos? Engraçado que a gente sofre muito na Copa e não sofre tanto na época de Olimpíada, né, onde também o Brasil está disputando com outros países. Mas o que o senhor percebe nesses dias de jogo do Brasil? Acho que futebol é paixão, né? Então, assim...
mesmo quem não acompanha tanto futebol, quando se fala em seleção brasileira, e acaba que a gente sempre tem uma expectativa grande, né? 5 vezes campeão mundial, tudo mais, então sempre gira um clima muito diferente, né? O clima de Copa do Mundo. Acho que na Olimpíada, nos Jogos de Olimpíada, mesmo nos Jogos de Olimpíada, você não fica vidrado, não fica concentrado como é o caso, né, de uma Copa do Mundo. E aí, a gente como médico de emergência e tal, a gente percebe que a incidência desses casos, né? E, em geral, a percepção pessoal nossa é mais daquele cara que já é hipertenso, tem já faz um tratamento, aí vai assistir o jogo na casa de não sei quem, então o paciente que deixa de tomar as medicações no dia do jogo, deixa de tomar a medicação porque vai beber no dia do jogo, isso é muito comum. Ele está com medo de efeito colateral e não toma os antipertensivos, não toma os remédios que ele tem que usar para proteger o coração no dia do jogo, porque ele vai beber. Aí é a receita preparada para a catástrofe. Eu só tocou num assunto interessante mesmo, né? O que pode fazer para prevenir? A pessoa que quer tomar uma bebida alcoólica, quer tomar uma cerveja ou um vinho enquanto assiste o jogo, deve continuar tomando a medicação? As pessoas, como o senhor já disse, param. O que fazer num dia como esse? Até para se prevenir. Olha, o álcool só teria problema no caso de pessoas que, por exemplo, o cara que vai jogar futebol, que vai praticar esporte em dias de calor, ele pode impedir a formação de um hormônio que a gente chama de diurético e vai atrapalhar a sua capacidade de regular a sua temperatura. Então, esse é um problema para quem faz esporte. O cara vai correr, sei lá, 10 mil garotos e tal, e aquele aquecimento não é um atleta que correr nada, mas se ele for ingerir álcool antes de uma prova, o problema é que ele vai perder a capacidade de regulação de calor e isso é um risco realmente maior. Para esse torcedor do dia a dia, para a nossa realidade habitual, é crucial que ele não interrompa o tratamento que ele está fazendo. Não vai interferir praticamente nada. O anticoagulante pode... Olha, a probabilidade de dar problema porque você falhou aquele dia é muito maior do que o efeito possível de interação medicamentosa que você vai ter porque tomou, sei lá, 2, 3 cervejas hoje. E mesmo o cara que eventualmente vai abusar um pouco mais, eu ainda recomendo que os pacientes assim, não interrompam o tratamento por conta disso. Esse é um fator essencial. Quer dizer, toma um remédio, toma cerveja. E depois do jogo, sofreu, toma de novo, doutor, uma segunda dose? Toma, sim. Eu acho que é assim, a boa parte desses tratamentos cardiológicos para prevenção de infarto, de AVC, de arritmias, eles não vão ter um efeito tão imediato, mas é a consistência do tratamento. Ou seja, é como eu falo, imagina um tanque, uma caixa d'água que tem um gotejando aqui em cima para mantê-la cheia e embaixo vaza um pouquinho. Quando você interrompe o tratamento, você vai ter aquela vazão de estar vazando, né, de você estar eliminando a medicação e não estar enchendo de novo. Então você está mantendo aquele tanque sempre numa mesma quantidade porque você está usando regularmente a medicação. Quando você interrompe a medicação, você vai ter chance de problema. O ideal é que se ele tem que tomar a medicação à noite, se o remédio de pressão, o remédio de colesterol é à noite, tome ele à noite. Ele não vai interagir com a bebida que você tomou durante o dia, mesmo que tenha algum grau de metabolização mais rápido ou menor, isso não vai interferir em praticamente nada. É muito menos chance de dar problema do que você interromper o tratamento porque bebeu naquele dia. Doutor Renan está aqui dizendo o seguinte, que ele conhece muita gente que não tem problema de coração, mas que fica muito vermelho, muito nervoso. E aí ele fala, calma, cara, olha o coração. Ele está perguntando se isso irrita, se isso ajuda. Olha, se for mulher, você falar para ela ficar calma, é perigoso, né? Não fala que eu tô calma, né? Brincadeiras à parte, não tem uma resposta lógica para a situação, mas que é de fato, essas pessoas que estão ficando vermelhas é o reflexo de que ele tem um componente vascular hiperativo, né? E que está realmente ativado naquele momento. Então, essa sudorese, quando fica nervoso, tudo isso, você está tendo uma ativação vascular desproporcional para aquela situação. E é um risco realmente real nesses casos. Lembrando que, embora nesse trabalho da Alemanha, dos pacientes que foram atendidos, que tiveram evento cardíaco, 55% eram já cardiopatas, 45% não tinham histórico de cardiopatia antes. E o cara, pelo menos mais de 90% deles tinham pelo menos um fator de risco. O cara ou era hipertenso, ou era um diabético, mas ele não era um paciente com histórico de doença cardíaca prévia. Então, mesmo o cara nunca tenha tido um evento cardiovascular antes, se tem fator de risco, sim, pode acontecer.
Eu ia perguntar isso para o senhor também. Alguém que nunca teve nada, pode ter um infarto, um problema cardíaco assistindo um jogo assim? Com certeza. A gente para pensar que a maioria dos eventos cardiovasculares, infartos, né, acontecem nessas primeiras, entre 5 e 8 horas da manhã, que é onde o nosso ciclo circadiano, a nossa regulação de temperatura e de pressão arterial faz um pico maior para a gente acordar, né? Esse é o nosso basal, e é justamente nesse pico que as placas rompem. Quando você está num jogo de futebol, mesmo quem nunca teve nada, e você tem o substrato para ter um evento, numa raiva dessa, num pico desse de emoção, você pode instabilizar uma placa exatamente nesse momento. Entendi. Outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui, Conceição está mandando aqui para mim agora. Ela pergunta, o senhor falou sobre a pesquisa da Alemanha, né? Da quantidade de pessoas que iam para o hospital quando a Alemanha perdia e quando ela ganhava. Ela está perguntando aqui se existe alguma diferença entre a emoção positiva, a alegria de um gol, e a emoção negativa da frustração, quando o assunto é saúde do coração. Ou seja, acho que ela quer saber se a emoção positiva faz bem se realmente a emoção negativa faz mal, e se as duas levam a pessoa para o hospital. Exatamente. A positiva, na verdade, o reflexo positivo, quando ele chega, ele é mediado pela liberação de endorfina, que tem um efeito de proteção vascular extraordinário. Então, o gol a favor realmente gera um potencial de alívio, de estabilidade, que vai muito além só aquele alívio do sufoco que agora vai dar certo, né, tal. Mas, biologicamente falando, essa emoção positiva, ela, em geral, é protetora. Veja, mesmo que você tenha produção de endorfina e melhora, se a placa de colesterol rompeu, já era. Esse cara vai infartar, mesmo tendo compensação. Tá? Mas a probabilidade de você continuar em risco dali para frente é menor se você está vendo um gol do Brasil, né, do que se você teve um gol da Noruega. Agora, doutor, tem gente que não mostra. Tem gente que assiste, grita, pula, vibra, tem gente que perdeu, xinga, bota para fora, mas tem gente que não mostra. Essas pessoas, elas estão realmente calmas e tranquilas, elas seguram mais a emoção, seja de alegria ou de frustração, de tristeza dentro de si. Que risco essas pessoas correm? Curioso, interessante a pergunta, e realmente tem um trabalho feito mesmo na Alemanha, onde eles usaram wearables, esses dispositivos de celular ou até frequencímetro de corrida durante um evento esportivo, e contrastando as pessoas que tinham explodiam mais daquelas que eram mais caladas, né? E aí entra um fator interessante, porque existe a pessoa que não liga, que está ali assistindo porque ele quer estar na galera, né? E aquela pessoa que é realmente vidrada, que gosta muito, que comenta muito sobre futebol na resenha e tal, mas que não grita. Essa pessoa que é muito ligada ao futebol, mas que não explode, que não grita, que não fala, e tudo mais, ele vai sofrer mais do que o paciente que expõe essas emoções para fora. Então, aí os psicólogos de plantão, né, que vão comentar que esse reter emoções não é um bom negócio, e você ficar contendo, né, esse cenário realmente gera muito mais ansiedade, muito mais problemas e picos, né, de pressão e tudo mais, do que aquele cara que está sofrendo, mas está falando, está gritando, está vibrando, enfim. Está botando para fora, né, doutor? Botando para fora, isso aí. A gente tem participação aqui dos nossos ouvintes também, Bia? A Luanira, primeiro bom dia, né, de novo para os nossos ouvintes, para o doutor Eduardo também. A Luanira, doutor, mandou uma mensagem aqui. Bom dia, amigos de sempre da CBN. Prazer ouvir o doutor Eduardo, que salvou minha vida na Covid. Sempre presente em minhas orações, Deus o ilumine sempre. Tá aqui mandando um carinho especial para você no nosso WhatsApp. E o João Loureiro, ele estava brincando aqui com a gente, quando vocês falaram sobre pode falar para ter calma ou não, ele disse que não pode mesmo. Ainda mais se for esposa, aí não pode mesmo. Gente, é bem típico isso das pessoas falarem, né, pra mulher ficar calma. Eu tô calma. Não tá calma, mas olha, já vi muito homem tendo a mesma reação também. Não fala que eu tô nervoso. Eu não tô nervoso. E a pessoa tá vermelha, tá quase explodindo. E aí, doutor?
Olha, primeiro agradecer ao carinho, né? As pessoas a todo aquele evento do Covid, né? E em relação a esse grupo de pessoas que vão assistir o jogo amanhã, né? Acho que torcer, lembrando que é mais um jogo, né? Nossos boletos continuam, É verdade. nossos filhos continuam assim. A vida continua, então tome líquido, não abuse, né? Nem de sal, nem de álcool, assista, grite, chore, fale, mas contenha-se, prepare-se, né? Quem respira não pira, respira fundo, respira aí 3, 4, 5 vezes que vai passar, né? Esse acho que é o grande recado que a gente tem que ficar para esses dias de Copa do Mundo. O Fernando está aqui perguntando se o consumo da bebida alcoólica e principalmente do cigarro durante o jogo, se isso propicia também algum evento cardiovascular. Da bebida alcoólica, a priori, de imediato, não, ainda mais para quem não vai praticar esporte. Agora, do cigarro, com certeza, sim, porque ele vai aumentar a pressão arterial nesses primeiros... Após fumar um cigarro, né, nos próximos 30 minutos você vai ter uma mudança significativa de pressão arterial, de velocidade de onda de pulso, de capacidade de vascularização do coração, e é um efeito quase que imediato. Uhum. Bom, doutor, bom senso é sempre a recomendação geral, né? Não esquecer de tomar medicação, ter um pouco de bom senso, tentar manter a calma, porque afinal termina o jogo e é a vida que segue, né? Isso aí. A gente tem um pouquinho de alegria, mas também pode ter um pouquinho de tristeza. A gente tem que conviver com isso da melhor forma possível em qualquer área, não só no futebol, né? Exatamente. Doutor, muito obrigada, viu? O senhor vai assistir o jogo aonde? Amanhã, graças a Deus, vou estar em casa. Não vou estar de plantão. O último jogo eu estava de plantão. Quem está de plantão consegue assistir um pouquinho do jogo? Olha, a gente fica com o telefone ligado, a rádio ali do lado, sempre dando aquela olho... sempre ali olhando um pouco, né? Mas não dá para parar um plantão de UTI, por exemplo, ou pronto-socorro, independendo do que esteja acontecendo. Vai lá dar uma espiadinha, ouve um pouquinho o rádio para aí. saber quanto é que tá o placar e volta para atendimento, né? Isso aí. Doutor, obrigada mais uma vez, viu, por estar conosco nesse sábado. Bom jogo para o senhor amanhã. Obrigado para todos nós aí e obrigado à CBN pelo convite e bom dia a todos. Bom dia, doutor.